Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A aula de hoje, então, é uma aula síncrona, uma aula gravada. E hoje nós vamos falar sobre conservação de energia. Nós vamos usar alguns princípios mais fundamentais da natureza para resolver alguns exercícios, resolver alguns problemas de física que envolvem a conservação, certo? Na aula passada nós começamos a estudar energia mecânica. Vimos a existência de 3 tipos de energia mecânica, né, que nós consideramos: a energia relacionada à velocidade, energia cinética, a energia relacionada à altura de um objeto, que é a energia potencial gravitacional, e a energia relacionada a molas e elásticos, né, que são a energia potencial elástica, certo? A gente apresentou essas energias e é por isso que eu vou fazer uma breve revisão do que nós já vimos até agora, certo? Começando com o trabalho, certo? Nas aulas passadas, na primeira aula desse semestre, nós falamos sobre trabalho, certo? E o trabalho, como vocês viram, nós podemos usar 2 letras, né, para representar o trabalho, o W e o tal, certo? E o trabalho ele era definido como sendo uma relação de força vezes deslocamento, certo? Vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. E a gente viu que este trabalho ele pode ser positivo, certo? Trabalho positivo quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, certo? Força e deslocamento com mesma direção e sentido, certo? Direção e sentido. E a gente pode ter um trabalho negativo, certo? Trabalho negativo quando nós temos força e deslocamento com sentidos, com direção e sentidos opostos, certo? Então, o que era a definição que nós vimos sobre o trabalho, né? O trabalho, ele nada mais é que uma maneira como nós temos de gastar energia para resolver uma atividade, para resolver descrever um trabalho, né? Alguma coisa que nós queremos como resultado, certo? Mover uma caixa, elevar um halter para cima, qualquer uma dessas situações, né, envolve trabalho. Ano que vem a gente vai estar estudando termodinâmica e nós vamos ver que dentro do estudo o trabalho acaba aparecendo também, porque nós vamos usar energia térmica para fazer funcionar máquinas térmicas, né, para fazer funcionar motores. Então a gente vai ver que essa questão aqui do trabalho ele vai aparecer novamente para nós. Assim como também no terceiro ano nós vamos falar de trabalho para movimentar cargas elétricas, né? A gente vai ver o que nós precisamos, o que a bateria precisa fornecer de energia elétrica para que um sistema, né, empurre um elétron para que ele saia de um polo e vá para ter outro polo. E assim formar corrente elétrica. Então o trabalho é uma grandeza física que a gente vai estar trabalhando durante um bom tempo. Nós vimos também o conceito de potência, né, que é o gasto de energia em função do tempo, né? Lembrando então que este gasto de energia pode ser o trabalho realizado em função do tempo. E nós também vimos que a potência pode ser calculada por uma relação de força vezes velocidade. A gente vai relembrar ainda esses conceitos de potência na aula de hoje, levando em conta a energia, certo? A energia mecânica, a energia cinética, a energia gravitacional, entre outros tipos de energia, porque neste termo aqui, de cima onde nós estamos escrevendo o trabalho, ele pode ser substituído sim por energia, certo? A energia que nós estamos trabalhando, que é definida para o objeto numa determinada situação. Bom, daí na última aula, gente, eu vou dar uma separada aqui. Na última aula nós vimos os conceitos de energia mecânica, certo? Então nós temos a energia mecânica, que é a energia relacionada ao movimento. Qualquer movimento de qualquer objeto, ele tem energia mecânica. Essa energia mecânica, ela é dada, como a gente viu, por uma soma de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia elástica, certo? Não necessariamente um sistema ele vai ter todas as energias, todos esses 3 tipos de energia. Não, é bem provável que ele tenha apenas uma ou 2 no máximo desses tipos de energia, certo? Uma situação que a gente pode observar, por exemplo, né, que a gente trabalhou na semana passada, é o exemplo da arminha que estava disparando balas para cima, né? E aí ela tinha uma mola, e quando essa mola estava comprimida, toda a energia elástica era dada como total. No momento que a bala era jogada para cima,
certo? A bolinha é jogada para cima, ela teria então, no momento que ela sai do sistema de molas, ela tem máxima energia cinética. E quando ela chega na altura máxima, certo? Na sua altura máxima, H máximo, a gente viu que ela tinha energia potencial gravitacional máxima, certo? Então nós temos um exemplo aqui de transformação de energia, onde a energia elástica é transformada em energia cinética, a energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional e assim por diante. Percebam que neste momento aqui onde ela está comprimindo a mola e ela está parada, ela não tem energia cinética nem energia potencial gravitacional, tem apenas energia elástica. Mas essa energia ela vai ser sendo transmitida, né, para os outros tipos de energia, certo? Um dos conceitos fundamentais que nós vamos ver hoje é que energia mecânica, nós temos a conservação dela, certo? Toda a energia é transportada de um lado para o outro. Nós vimos que também temos maneiras de calcular essas energias. A energia cinética ela é uma relação de massa vezes velocidade sobre 2, certo? Velocidade ao quadrado sobre 2. Nós vimos que a energia potencial gravitacional é uma relação de mgh, onde h é a altura que ela atinge, né? E nós temos a energia elástica como sendo kx2 sobre 2, onde k é a constante elástica do meu sistema, x é a deformação da mola, né? E, enfim, e essa x de deformação da mola é elevado ao quadrado. Bom, então essas são as relações que formam o que nós chamamos de energia mecânica. Tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a avaliar o teorema trabalho-energia. Certo? O teorema trabalho-energia cinética, que a gente observa aqui, por exemplo, na situação do homem aqui que está puxando alguma coisa. Né? Está puxando, vamos supor que ele esteja puxando uma caixa. Esteja puxando um caixote, né? E ele vai arrastar esse caixote por algum tempo, certo? Então ele vai ter uma velocidade inicial e esse caixote, depois de um tempo de ser puxado, né, devido a uma ação de uma força que está empurrando ele aqui, né, e essa força pode ser o rapaz ali com as cordas, né, empurrando, a gente observa, né, que essa velocidade aqui vai ser implementada dentro desse deslocamento. Então vai ser realizado um trabalho, certo? Isso é fato. E o trabalho faz com que aconteça um incremento de energia, certo? Desculpa, gente. O trabalho realizado vai ser... A gente pode distinguir esse trabalho como sendo uma relação do meu sistema de variação da sua energia, certo? Porque olha só, para empurrar esse caixote dentro dessa distância, eu realizei trabalho, certo? Eu tive que realizar trabalho. Como a velocidade aqui, vamos supor que a velocidade final é maior que a velocidade inicial, então sim, certamente esse homem que está fazendo força aqui, ele realizou trabalho, certo? E o teorema trabalho-energia cinética vai me dizer o seguinte, que o trabalho realizado por ele vai ser igual à energia final menos a energia inicial que ele implementou no sistema, certo? De outra forma, a gente pode escrever que a variação de energia do meu sistema é igual ao trabalho realizado, certo? E este aqui então é o teorema trabalho-energia cinética, onde nós temos aqui uma direta aplicação, né, da variação de energia mecânica do sistema é igual a um trabalho realizado, certo? Se eu utilizei um trabalho positivo para implementar uma velocidade sobre um objeto, eu tenho um incremento de energia envolvida no meu sistema, certo? A minha caixa, que antes tinha uma velocidade menor, ela tinha uma energia cinética menor do que depois de ganhar uma certa velocidade, certo? Bom, dito isso, o teorema trabalho de energia cinética é extremamente simples, como vocês estão vendo, né? Então nós vamos aplicar esse trabalho de energia cinética, né? Essas relações aí do teorema trabalho de energia cinética. E nesse problema nós temos a seguinte situação, olha só. Tá escrito trabalho de energia cinética, mas é trabalho de energia, né, gente? Muitas vezes a gente consegue relacionar essa relação de energia cinética, é mais direta de aparecer para nós durante os exercícios, mas é trabalho de energia, pode ser dado para qualquer energia potencial gravitacional ou potencial elástica. Então nós temos aqui um bloco de massa 200 kg e ele é solto de uma altura de 1,5 m, certo? E nós temos uma estaca com 10 centímetros de altura do solo, tá? A pergunta é qual é a força média exercida pelo bloco sobre a estaca, sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que acontece, gente?
Acontece o seguinte, que esse bloco, quando ele está lá em cima, ele tem energia potencial gravitacional, certo? Então ele tem energia potencial gravitacional máxima. À medida que ele vai caindo, ele vai ter energia cinética, ele vai ganhando energia cinética até que ele não tem nenhuma altura, e toda a energia potencial gravitacional envolvida nele vai se transformar em energia cinética. E ele vai gastar essa energia cinética para tacar aquela estaca no chão, né, e cravar ela 10 centímetros, porque ela tem ela tem um tamanho de 10 centímetros. Então a pergunta é: qual é a força média utilizada, né? Ele pede para desconsiderar a relação de atrito. O que acontece, gente? Percebam que nós temos energia cinética lá em cima. A energia cinética do bloco lá em cima é igual a zero. Mas quando ela chega aqui embaixo, a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional que nós tínhamos lá no ponto mais alto, certo? Então a energia cinética final desse bloco, ela é igual à energia potencial gravitacional. Então se a gente sabe calcular essa energia potencial gravitacional, a gente sabe qual é a energia que ele vai chegar lá no ponto mais baixo. Porque toda energia potencial vai ser transferida, vai ser transformada em energia cinética, energia de movimento, tá? Então, olha só, o que acontece? Energia potencial é mgh, certo? mgh. Então, minha energia potencial ela vai ser os 200 kg vezes 10 vezes 1,5, que é a altura, né? E isso aqui vai dar em torno, vamos fazer a conta, de quanto que dá isso aqui. Isso aqui dá 200 vezes 10 vezes 1,5. Isso aqui dá 3.000, né? Então, isso aqui dá 3.000 joules de energia, que é a energia mecânica do meu sistema, é a energia total dele. Essa energia vai ser transformada em energia cinética, né? E essa energia cinética vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. Bom, a energia cinética lá no ponto mais baixo, porque a energia cinética lá em cima, como o bloco está em repouso, né? Basicamente, a variação de energia vai ser os 3.000, porque nós teremos a seguinte situação, usando o teorema trabalho e energia cinética, ó. O trabalho é a variação de energia cinética. Então, meu trabalho vai ser igual à energia final menos a energia inicial, certo? A gente sabe como é que calculamos o trabalho, né? O trabalho é realizado por força vezes deslocamento. A energia final vai ser os 3.000, que vai ser convertida em energia cinética, né? Menos a energia cinética inicial. Percebam que se eu quero saber qual é a força exercida por esse negócio, para botar uma estaca 10 centímetros para dentro, e eu já estou transformando esse tamanho da estaca, né, que vai ser o deslocamento que vai ser exercido por esse sistema, né, de 10 centímetros passando para metros, né, isso aqui fica 0,1 metros, a gente consegue então obter a força média exercida sobre a estaca. Então a força média vai ser o quê? Os 3.000 divididos por 0,1. Então a força média exercida por esse sistema vai ser 3.000 divididos por 0,1. Isso aqui dá 30.000, né? 30.000 ou 30 vezes 10 na 3 newtons, né? 30.000 é igual a 30 vezes 10 na 3. Ou 30 kilonewtons, né? Que a gente também pode escrever dessa forma. Bom, percebam que essa é a resolução do exercício. O que eu fiz foi usar o teorema trabalho de energia cinética para resolver. Seguindo um pouquinho mais, a gente vai ver que existem situações onde nós devemos considerar o atrito envolvido no sistema, certo? E quando a gente considera o atrito envolvido no sistema, nós temos que colocar esse trabalho realizado pela força de atrito como parte da energia mecânica do meu sistema, certo? Então, a energia mecânica total, nós teremos uma dissipação dela, certo? É como se a gente tivesse aqui, ó, isso aqui está usando letras um pouco diferentes, né? Variação de K seria a variação de energia cinética. Aqui seria a variação de energia potencial gravitacional, botando aqui nas caras que nós conhecemos, né? E quando nós usamos ΔU em alguns livros, né? Alguns livros usam ΔU. ΔU é a energia potencial gravitacional, mas é energia elástica, tá? Ele está composto aqui das duas. O que a gente percebe? Tá, gente? Quando nós temos o atrito sendo envolvido na situação, parte da energia vai ser perdida. Vai ser perdida pela dissipação do atrito. Então a minha energia mecânica total, certo? Ela vai ter que conter a energia cinética, ela vai ter que conter a energia potencial gravitacional,
ela vai ter que conter a energia elástica e ela vai ter que conter o trabalho realizado pela força de atrito. Por quê? Dentro disso, né, nós estaremos ali envolvidos que a energia mecânica total ela pode ser dissipada por esse trabalho aqui. O trabalho realizado pela força, pelo trabalho da força de atrito. Certo? Parte da energia eu estou sendo jogado ali, eu estou sendo obrigado a jogar aquela parte da energia. É como se eu estivesse dissipando energia no meu sistema. Tá? Então, quando a gente tiver situações envolvendo o atrito, nós precisamos considerar o trabalho da força de atrito. Tá, gente? Então, fica assim, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês observarem, né, como é que nós resolvemos esse exercício. Esse exercício diz assim, ó. Um engradado de 3 kg desliza por uma rampa. Tá? A rampa é uma rampa que está inclinada com um ângulo de 30 graus, como vocês estão vendo aqui, um ângulo de 30 graus, como mostra a figura. O engradado começa do repouso, ou seja, energia cinética igual a zero lá em cima. Tá? E ele experimenta uma força de atrito constante de módulo igual a 5 newtons. O que isso significa, gente? Nós temos uma força de atrito que vai começar a aparecer nesse sistema e a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, então o objeto está caindo para baixo. A gente viu já que a força de atrito ela tem o sentido oposto, né? Então a FAT aqui ela aparece no sentido oposto ao movimento. Essa FAT ela está realizando trabalho, mas é um trabalho que é negativo, porque ele está dissipando essa energia, certo? Então a gente precisa considerar isso aí no meu exercício. Então o que vai acontecer aqui, gente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que não vai acontecer. Primeira coisa, nós precisamos saber qual é o tamanho dessa rampa. Porque essa força de atrito ela vai dissipar energia durante todo o processo. E ela vai realizar um trabalho. Então o trabalho da força de atrito vai ser igual ao valor da força de atrito vezes o seu deslocamento. Certo? O deslocamento dessa força. Beleza, né? O que vai acontecer aqui então? Vamos lá, vamos primeiro descobrir o tamanho desse negócio. Essa rampa ela tem 5 metros de altura vertical. A gente precisa saber essa hipotenusa aqui. Como vocês estão vendo, isso aqui é um triângulo retângulo. E eu já ensinei vocês como é que a gente usa as relações angulares para descobrir, por exemplo, a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Nesse caso aqui, nós temos o cateto oposto e o ângulo, certo? A relação trigonométrica que tem uma relação entre o cateto oposto e o ângulo é o seno. Então, se eu fizer o seno do ângulo, certo? E fizer uma relação de cateto oposto sobre hipotenusa, certo? A hipotenusa vai me fornecer o meu deslocamento, o deslocamento dessa caixa durante todo o processo, certo? E aí eu vou poder descobrir então qual é o trabalho realizado pela força de atrito e quanto de energia foi dissipada nessa função. Então percebam aqui, galera, que vai acontecer a seguinte historinha, certo? Vai acontecer o seguinte, nós teremos o seno de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto vale 0,5, né? Sobre o meu deslocamento, que é a hipotenusa, certo? Então o meu deslocamento vai ser 0,5 divididos pelo seno de 30. E isso aqui a gente vai ver que dará, então, vamos ver aqui, 0,5 divididos por 30. Opa, 0,5 divididos pelo seno de 30, né, gente? Isso aqui dá 1. Então o deslocamento dessa caixa é incríveis 1 metro. Certo? Então aquela rampa ali ela tem 1 metro. Fica fácil da gente entender então como é que fica o trabalho da força de atrito, né? O trabalho da FAT ele vai ser então agora os 5 newtons de força, né, de atrito vezes 1. E isso aqui vai dar um trabalho de 5 joules, certo? Então foi gasto 5 joules de energia para executar essa função. Beleza, galera. Só que acontece, tá? O que nós temos de situação? A energia mecânica lá no ponto mais alto, ela vai ser somente a energia potencial gravitacional. Então isso aqui é lá no ponto mais alto.
no ponto mais alto. Quando ela chega no ponto mais baixo, quando ela está terminando de deslizar, o que aconteceu? A energia mecânica ela vai ser a energia cinética mais o trabalho realizado pela força de atrito, como a gente viu anteriormente. Certo? Então eu vou acabar transformando aquela energia potencial em parte dissipada pela força de atrito e parte da velocidade dela, que vai resultar na velocidade, né? Então nesse exercício aqui ele usa para usar os métodos de energia para determinar a velocidade do engradado, certo? Então eu vou usar essa relação, certo? Essa relação para obter a energia cinética e posteriormente calcular essa velocidade. Percebam que para calcular a energia mecânica total no primeiro ponto, no ponto mais aqui no ponto mais baixo aqui, no ponto mais baixo. Percebam que no ponto mais alto a energia é puramente gravitacional. Então a energia mecânica total envolvida no meu sistema vai ser massa mgh. mgh. E mgh nós temos então 3 kg vezes 10 vezes a altura, que é 0,5, né? A altura vertical, né? Lembrem que a altura que a gente considera na energia potencial gravitacional não é o quanto que ela vai deslizar, é a altura vertical, certo? Então a energia mecânica vai ser 30 vezes 5, isso aqui é 15 joules, né? 15 joules de energia. Então nós temos no total 15 joules de energia. E essa energia mecânica ela vai ser conservada durante todo o processo. A energia mecânica que ela tinha lá no ponto inicial vai ser a mesma energia mecânica que ela vai ter lá no ponto final. Então olha só, usando esta equação aqui agora, com os dados que nós temos, a gente vai ter então 15 joules de energia mecânica, a energia cinética eu quero descobrir, e nós temos 5 joules de energia queimados pela FAT. Então a minha energia cinética envolvida vai ser 15 menos 5, que vai ser 10 joules de energia. Então a partir desses 10 joules de energia que nós vamos então descobrir a velocidade que a caixa vai chegar lá embaixo. Porque eu sei que a energia cinética é 1/2 de mv², certo? Se eu sei a massa da caixa, sei a energia cinética envolvida, eu sei a velocidade. Fica assim, ó, 1/2 vezes 3 vezes a velocidade ao quadrado. 3 divididos por meio é 1,5, né? Vezes 10, isso aqui dá 15, né? Então o V, já estou fazendo meio direto aqui que eu estou com pouco espaço, tá, gente? Nós teremos 15, que é igual a V². O que eu fiz? Passei o 2 multiplicando, fica 20, divide por 3. Na verdade, nós temos aqui, divide por 3, né? Aí nós ficamos com o 15. Espera um pouquinho, gente. Tem alguma coisa errada nessa minha conta aqui. Fiz errado, não é 15 não, desculpa, gente. Isso aqui é 3 divididos por 2, isso aqui dá 20 divididos por isso aqui dá 13,33. 13,33. Então qual é a velocidade final dessa minha caixa? Vai ser a raiz disso, né? A raiz desse valor, que é 13,65. Então a velocidade é 13,65 metros por segundo. Essa é a velocidade que a caixa vai chegar lá embaixo. Se eu não tivesse atrito, se eu não tivesse a força de atrito, a energia cinética máxima que ela chegaria lá embaixo seria os 15 joules. E a minha conta seria em cima dos 15 joules de energia. Beleza, gente? Dito isto, vamos fazer mais um exercício. Neste exercício, certo? Nós temos um sistema muito comum. Isso aqui é um clássico de exercício de energia mecânica, tá? Então já fica claro para vocês aqui, porque é um exercício que envolve todos os tipos de energia. Percebam que o que acontece aqui, nós temos uma bolinha que está numa rampa de 3 metros de altura. Essa bolinha ela vai deslizar. O que vai acontecer no primeiro momento, né? No primeiro momento nós teremos a energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética, em energia de movimento, né? Essa bolinha ela vai cair e ela vai ser transformada em energia cinética quando chega aqui embaixo. Só que nós temos uma região aqui, como vocês percebem, que é uma região que tem atrito, gente. Certo? Uma região de atrito. Então, nós teremos no segundo momento que parte da energia cinética, né, a energia mecânica do meu sistema, certo?
E aqui vai ser, ó, então isso aqui é energia potencial, que vai ser energia mecânica total do meu sistema. No segundo momento nós temos que a energia mecânica ela vai ser dividida entre energia cinética e energia e o trabalho realizado pela força de atrito. Certo? Nós teremos uma pequena dissipação da energia a partir da força de atrito. Então, possivelmente o meu sistema, quando ele chegar aqui e atravessar toda essa distância aqui, ele vai perder velocidade, certo? Porque a energia mecânica vai estar dividida entre esses dois pontos. O que acontece? No terceiro momento, nós teremos a deformação da mola. E aí nós teremos toda a energia mecânica envolvida, né? A energia mecânica que restou desse meu sistema, quer dizer, como essa energia aqui da FAT, gente, olha só. Essa energia aqui é dissipada, certo? Então ela vai embora. Então no final, certo? Não é zero, desculpa, não é zero. Ela vai embora, tá? No final a energia mecânica que vai restar vai ser a energia cinética da bolinha que ela vai ter aqui no final, aqui, ó, quando ela chegar aqui, quando ela passar por essa região de atrito. E aí toda essa energia vai ser convertida em energia potencial elástica. O que ele quer descobrir nesse exercício? Qual é o valor de X, qual é determina a deformação da mola, olha só, determina a deformação da mola. Então a gente vai ter que realizar esses três processos. Primeira coisa, calcular a energia potencial gravitacional, que é a energia mecânica máxima. Depois nós podemos até ver que velocidade ele chega no fundo ali, né, aqui embaixo da rampa. E depois calcular o atrito envolvido, né, o trabalho realizado pela força de atrito. Descontar isso, que vai virar energia cinética no final do processo aqui. E aí então fazer a energia elástica. Então vamos fazer isso aí, tá? Eu vou pegar uma caneta de outra cor aqui para facilitar o entendimento onde é que estará a resposta. Então no primeiro momento, nós temos então a energia mecânica igual a energia potencial gravitacional. E isso aqui é mgh. mgh. Certo? Então a minha energia potencial gravitacional vai ser a massa da minha bolinha. A massa da bolinha vale 500 gramas, que é 0,5 quilos. Né? A gente lembra que a gente tem que passar sempre para quilos. A gravidade vale 10 e a altura que ela sai é de 3 metros. Ela sai de uma altura de 3 metros. Então a minha energia potencial gravitacional vai ser 0,5 vezes 10 vezes 3. Isso aqui dá 15 joules de energia. Certo? Então nós temos 15 joules de energia inicialmente. E isso aqui é a energia mecânica envolvida no meu sistema. Certo? Bom, no segundo momento nós precisamos ver quanto que vai ser o trabalho realizado pela força de atrito. Nós precisamos calcular essa força de atrito. Então a gente precisa lembrar que quando a bolinha está aqui embaixo, a força de atrito, como é que a gente faz a FAT? A FAT é a normal vezes o coeficiente de atrito. A força normal, como a gente está vendo aqui, ela está balanceando a força peso. Né? Isso aqui a gente aprendeu lá nas leis de Newton. Normal e peso são iguais. Então, se eu descobrir o valor da força peso dessa massa, que é 0,5 vezes 10, que é igual a 5 newtons, eu sei o valor da força normal, que é 5 newtons também. Certo? Então, a FAT vai ser 5 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,2. Certo? Então 5 vezes 0,2 é 1, certo? Então isso aqui vai valer 1 newton de força. E se a gente quiser o trabalho realizado durante todo o percurso, que é um percurso de 1,5 metro, é só a gente pegar a FAT vezes o deslocamento, né? Então a FAT vai ser igual então a 1 newton vezes 1,5. E isso aqui vai ser 1,5 joules de energia. Então são dissipados, pessoal, 1,5 joules de energia em termos de energia devido à força de atrito, certo? Devido à força de atrito. Bom, beleza. Então o que acontece? O que nós temos em mãos? Nós temos em mãos que nós tínhamos 15 joules de energia mecânica. A energia cinética, eu não sei quanto é que ficou, mas eu sei que eu dissipei aqui, em termos de trabalho realizado pela força de atrito, 1,5. Né? Foi 1,5 joules. Então aqui, a partir dessa relaçãozinha que eu tenho do segundo momento, eu posso saber quanto é que ficou de energia cinética, quanto é que sobrou de velocidade para esse cara aqui. Vai ser 15 menos 1,5, certo? Então essa energia cinética vai ser 13,5 joules. Então eu tenho de energia cinética 13,5.
Daí que a gente chega no nosso terceiro momento do nosso exercício. No terceiro momento, perceba que eu tenho que fazer esse exercício passo a passo, gente, para eu não me perder. Tá? É um exercício clássico de energia, certo? E vocês percebam que a minha abordagem é sempre passo a passo, para a gente não pular etapas, para a gente não se perder. No terceiro momento, o que aconteceu? Nós perdemos aquela energia pelo atrito. Aquele 1,5 foi perdido. Restou 13,5. Esse 13,5 vai ser a minha energia cinética, certo? Que vai ser a nova energia mecânica envolvida no meu sistema. Então nós temos 13,5 de energia mecânica que vai servir para deformar minha mola, porque nesse terceiro momento toda a energia mecânica envolvida aqui, ela vai ser utilizada para fazer a energia elástica para deformar minha mola, certo? Então o que eu tenho? Eu tenho 13,5 que é igual a energia elástica. A energia elástica é Kx2 sobre 2, né? Então nós temos 13,5 que é igual ao K, que é a constante elástica da mola, que eu tenho, é 100 newtons, né? Eu tenho 100 vezes X sobre 2, certo? Então como é que fica? Esse 2 pode passar multiplicando, 2 vezes 13,5. Isso aqui dá 27. 27 que é igual a 100 vezes x ao quadrado. Esse 100 pode passar dividindo, então a gente fica com 27 sobre 100, que é igual a x ao quadrado. Então, meu x ao quadrado, que é a deformação da mola, vai ser 27 sobre 100, que é 0,27, né? E 0,27 extraindo a raiz disso, extraindo a raiz de 0,27, a gente observa que nós obtemos, então, o valor de 0,51. E isso aqui, gente, é a deformação da mola. Então, a mola é deformada em 51 metros, 0,51 metros, ou seja, 51 centímetros, né? Essa é a deformação da minha mola. Beleza? Perceba que aquela energia ali de 3 metros da bolinha de meio quilo, que caiu de 3 metros, ela foi capaz de deformar uma mola que tem 100 newtons por metro de constante elástica em 51 centímetros. Tá? Beleza. Vamos mais um pouquinho. Gente, como eu havia falado para vocês, o assunto de potência ele volta a aparecer para nós, né? Só que agora sobre o aspecto da energia. E a gente vai continuar calculando potência da mesma forma que a gente vinha calculando. Potência é energia utilizada, seja ela qual energia eu tiver, energia mecânica, em função do tempo, certo? Então isso aqui é joule por segundo, que é o watt, né? A gente sabe que isso aqui nós chamamos de watt, que é a potência. A outra equação que nós tínhamos também segue valendo, que é a força vezes velocidade, né? Então isso aqui, a partir disso, eu também posso calcular a potência. Então nós temos duas equações para o cálculo de potência que seguem sendo valendo quando nós estamos falando de energia mecânica, tá? Então olha só, nesse exercício aqui, o que a gente vai fazer nesse exercício? Nós vamos calcular uma cabine de elevador que tem massa de 1.600 kg e carrega passageiros com massa combinada de 200 kg. A massa total ali dos passageiros é 200 kg, tá? Uma força de atrito de 4 newtons retarda o seu movimento, tá? Então, olha só, gente, o que acontece? Ele quer saber que potência o motor deve suprir para erguer a cabine do elevador e seus passageiros com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, é isso que ele quer descobrir. Para saber isso, eu vou ter que usar a equação da potência que envolve força vezes velocidade, né? Porque nós estamos falando de velocidade, então se eu souber a força que esse elevador tem que fazer para erguer esse sistema, né? Então eu tô tranquilo, porque sabendo a força que ele tem que usar para erguer, que vai ser as forças dos cabos aqui, né? A força de tração do meu sistema, e como a velocidade é constante, né? Então nós podemos fazer aqui, obter algumas relações interessantes para resolver esse exercício. Então olha só, o que acontece? Se eu for usar a primeira lei de Newton, porque nós temos velocidade constante, nós não temos aceleração, a gente vai ver que nós temos a soma das forças é igual a zero. Quem são as forças envolvidas aqui? Nós temos a tração nos cabos que fazem esse elevador subir, certo? Menos a força peso do meu sistema, né? E nós temos ainda uma força de atrito aqui, né? Que ele fala uma força de atrito entre os cabos, constante ali, né?
Essa força de atrito a gente poderia ter, nem vou botar nos cabos aqui, eu vou botar no motor, que é onde gira, né? É mais compatível com a força de atrito. Então nós temos menos a força peso, menos a força de atrito, e assim nós podemos então descobrir qual é a atração dos cabos. A atração dos cabos que fazem com que o elevador suba para cima, certo? Qual é a força peso envolvida, gente? Não confie vamos tentar não confundir a potência com, tá? Vou botar aqui um símbolo diferente na potência. Tá 2 tracinhos assim, ó, a potência é 2 tracinhos, tá, gente? E porque a força peso a gente vai medir aqui como sendo massa vezes gravidade, a massa total, né? Nos casos aqui nós temos 1.600 mais 200, nós temos 1.800, então a potência vai ser 1.800 vezes 10 e a força peso então vale 18.000. 18.000 newtons, tá? Essa é a força peso. Então nós temos tração menos 18.000 menos 4.000, que é igual a zero. Né? Porque a força de atrito é sempre contrário ao movimento. Quem está fazendo o movimento é a força de tração que está empurrando para cima, né? Essa é a força mínima que a tração tem que fazer nas cordas, né? E isso vai dar 18.000 mais 4.000 menos 18.000 menos 4.000 dá uma soma, né? Então fica 18.000 mais 4.000, isso aqui dá 22.000. Então a tração nos cabos é de 22.000 newtons, né? Ou 22 vezes 10 na 3 newtons. O que acontece? Para termos a potência envolvida nesse sistema, a potência vai ser a força vezes velocidade. A força qual que é? A força dos cabos, né? Para erguer esse trem aqui. Então isso aqui vai ser os 22.000 vezes 3 metros por segundo. Então a minha potência vai ser os 66.000, né? Multiplicando aqui dá 66.000. Ou a gente pode escrever isso aqui como sendo 66 vezes 10 na 3 joules. Desculpa, joules não, watts de potência. Watts de potência. Essa é a potência que o elevador precisa fazer para erguer essas pessoas. Certo, gente? Bom, que mais? Que motor deve suprir no instante que a velocidade do elevador é V e o motor é planejado para dar à cabine do elevador uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então olha só, gente, o que acontece? Agora nós teremos a aceleração. É o mesmo problema, só que agora com aceleração. Então quando tem aceleração, a gente tem que usar a segunda lei de Newton para saber qual é a força de tração nos cabos. Que aí os cabos eles vão ter que ter uma tração maior para gerar essa aceleração, né? Então olha só o que acontece. Usando a segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças envolvidas? Tração que puxa para cima, a força peso que nós já vimos, a força de atrito dos cabos, que é igual a massa vezes a aceleração. A massa qual que é? A massa envolvida, né? Entre cabine e pessoas. Então nós temos a tração menos a força peso que a gente já calculou, que dá 18.000, menos 4.000 da força de atrito, que é igual a 1.800, que é a massa do elevador mais a massa das pessoas, né? Vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Então olha só como é que fica isso aqui. Então a tração vai ser menos 22.000, que vai passar para o outro lado e ficar positivo, então fica 1.800 mais 22.000, porque 1.800 vezes 1 todo mundo sabe que é 1.800. Então nós ficamos aqui com uma tração total para gerar essa aceleração de 23.800 newtons de força. 23.800 newtons de força. Então a minha potência que o elevador vai ter que fazer para gerar essa aceleração vai ser os 23.800 vezes a velocidade, né, que nós tínhamos lá, porque a velocidade vai ser de 3 metros por segundo nesse instante de tempo, né? Nesse instante de tempo que a velocidade vale 3 metros por segundo, né? Então é o instante, como nós temos aceleração, a velocidade vai aumentar. Mas nesse instante a potência do elevador, né, para gerar essa aceleraçãozinha, ela vai ser 23.800. 23.800 vezes 3. Isso aqui dá 71.400. 71.400, que é a mesma coisa, watts, né, gente, que 71,4 vezes 10 na 3 watts ou quilowatts, tá? Percebam que, obviamente, né, gente, num elevador que nós
geralmente utilizamos, a aceleração ela acontece por alguns segundos. Aquela sensaçãozinha de barriga, né, formigando. Depois de alguns tempo, a velocidade ela fica constante para a gente não ter essa impressão de ser acelerado. Porque a impressão de ser acelerado que dá essa agonia na gente, né? Quando o elevador começa a funcionar. Depois ele mantém a sua velocidade constante, né? E aí não existe mais aceleração no sistema. Tá? Então é um breve momento que é dada essa aceleração no sistema. Se ele ficar acelerando todo o tempo, a velocidade vai começar a aumentar e a gente vai ficar sempre com aquela sensação de formigamento no estômago, né? Devido à aceleração do sistema. Belezinha? Gente, temos alguns exercícios para vocês fazerem, exercícios parecidos com o que eu fiz hoje na aula, certo? Envolvidos aqui com potência também, tá? São 4 exercícios básicos, tranquilos para vocês resolverem, certo? Vou estar à disposição de vocês no ambiente online, né? WhatsApp ou e-mail, né? Já que o Sim está fora ainda, mas qualquer dúvida, então estou à disposição de vocês, beleza, gente? Tranquilo? Até uma próxima. Tchau pra vocês.